Boa noite, Igreja da Família. Nós estamos tão felizes, porque o tempo de adoração, o tempo de culto, mais uma vez chegou. Nesse domingo, nós temos a alegria de podermos, como igreja, como família, nos reunirmos em culto. Quero dizer a você que está na sua casa, para você chamar os seus familiares. É tempo de você juntar os seus filhos, de você juntar a sua esposa ou o seu marido e de convidá-lo para que nós nos posicionemos para cultuar aquele que é o único digno de receber a nossa adoração. E eu quero dizer a você que você talvez não tenha uma oportunidade, como nesse tempo que nós estamos vivendo de isolamento, de enviar às pessoas o link do nosso culto para que nós participemos juntos. Você pode enviar agora para a sua família, você pode enviar para os seus vizinhos, você pode enviar para os seus amigos. E eu quero te convidar também a observar aí no chat do YouTube a oportunidade que nós temos de conversarmos e adorarmos e celebrarmos aquilo que Deus está nos falando. É uma maneira diferente de cultuarmos, mas o Deus é o mesmo, o coração é o mesmo, porque Ele é o único. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Aleluia, não há outro como o nosso Deus. Ei, na sua casa eu te convido nas palmas, vem. Tchá, tchá, Você que sabe, canta aí. E não há outro como tu. Poderoso não há. Seu nome está sobre todo nome. Tu és o Rei, o Leão de Judá. Declare no seu nome, no teu nome há poder para curar, para libertar os cativos. No teu nome há poder para curar, para libertar os cativos. Declare, não há outro como tu. Poderoso
pode celebrar ao nosso Deus aí na sua casa. Amém. Mesmo aí na sua casa, mesmo a gente aqui, nós devemos entregar toda a nossa adoração ao Rei dos Céus, ao nosso Rei que está lá no céu, nos esperando um dia, até que Ele venha para nos buscar, amém? Vamos. Nas palmas, vem. Tchau. Cante assim. Eleva o meu olhar, de onde o socorro vem. Tu és o meu pastor, nada me faltará. Estende a sua mão para me levantar, e com misericórdia veio me salvar. Em ti posso confiar. Cante ao Rei dos Céus, eu me rendo, te entregarei. Vamos, vamos, ei, todo louvor, eu me rendo, te entregarei. Tu és o Rei dos Céus, eu me rendo, te entregarei. Todo louvor, eu me rendo, te entregarei. Cante, em ti eu posso confiar. Ei, vamos, vamos, ei, assim, ó. Eleva o meu olhar, de onde o socorro vem. Tu és o meu pastor, nada me faltará. Estende a sua mão para me levantar, e com misericórdia veio me salvar. Entenda, em ti eu posso confiar. Ao Rei dos Céus, eu me rendo, te entregarei. Nas palmas, todo louvor, eu me rendo, te entregarei. Tu és o Rei dos Céus, eu me rendo, te entregarei. Todo louvor, eu me rendo, te entregarei. E tu sabes bem quem eu sou, e mesmo assim me cercas com amor. E tu sabes bem quem eu sou, e mesmo assim me cercas com amor. Cante, cante ao Rei dos Céus, vamos, eu me rendo, te entregarei. Todo louvor, eu me rendo, me entregarei. Vamos, vamos, tu és o Rei dos Céus, eu me rendo. Todo louvor, eu me rendo, te entregarei. Dois, vamos ao Rei dos Céus, eu me rendo, te entregarei. Todo louvor, eu me rendo, te entregarei. Em ti eu posso confiar. Aleluia! Aplauda Jesus aí na sua casa. Aleluia, nós te adoramos, Pai. Nós te rendemos todo louvor e toda glória. Nós te adoramos, Pai, em meio à tribulação, em meio à alegria, em meio à dor. Nós te adoramos, Jesus. Tu és o nosso Deus, caminha conosco, Jesus, todos os dias da nossa vida. Precisamos depender e confiar de Ti todos os dias, Pai.
Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho do deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho do deserto, luz na escuridão. Meu Deus, estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem. Cante com fé, meu Deus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és, meu Deus. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és, meu Deus. Esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações.
Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo está e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Tu és a nossa luz, Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei.
pois eu sei que vivo está e um dia dia em que o noivo vem buscar a noiva. E eu gostaria de te perguntar se existe uma noiva de Cristo aí. Se existe uma noiva de Cristo aí, levante as suas mãos. Não importa se você esteja no seu sofá, não importa. Nós cremos que um dia Ele vai voltar para nos buscar. E nós, como o corpo de Cristo, como a noiva de Cristo, esperamos isso. Gostaria de te convidar que você declarasse essa canção mais forte que você pode. Pois se hoje nós passamos por momentos de tribulações, é simplesmente um aviso de que Ele um dia vai voltar. E algo na palavra dele que me deixa tão feliz e tão animado é que simplesmente nós dizemos: Deus, está tão difícil. Deus, esse tempo de pandemia está tão complicado, minha vida financeira está tão complicada. Várias pessoas que trabalham por conta própria se perguntaram para Deus. E na própria palavra dele ele diz: ei, tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Eu gostaria de te convidar que você declarasse essa música o mais forte que você pode, pois Ele está voltando, Ele voltará. É uma certeza que nós temos. Terminaram seu labor, toda a terra
suspense, é a volta do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Os vagões de trens vazios passam ruas e quarteirões, aviões sem seus pilotos voam pra destruição. A cidade está deserta, sua agitação parou. Sai a última notícia: Jesus Cristo já voltou. E o Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Vejo a multidão subindo, ouço o coro angelical, todo o céu está se abrindo, é bem-vindo sem igual, como o som de muitas águas, nós ouvimos ecoar, aleluias ao Cordeiro, nós chegamos para o lar.
O Senhor é o Deus que traz a resposta ao coração que clama. O Senhor é o Deus que move as águas. O Senhor é o Deus que enviou o seu Filho Jesus. E Ele mudou a história da humanidade. E a salvação nele, em Cristo, aponta para aquele lindo dia em que Ele vai voltar. E Ele voltará, porque a promessa, a sua promessa nunca falha. Amém. Em teu nome, Jesus. Amém. Era um sábado à tarde, e eu estava a semana passada na casa da minha avó. Ela já está com 95 anos. No dia 30 de novembro ela fará 96 anos. E eu, conversando um pouquinho com ela, ela já está um pouco confusa. Ela reforçava algumas coisas para ter certeza de que ela estava se lembrando de algumas coisas, mas na verdade ela não se lembra de muitas coisas de maneira sequencial. Às vezes ela se perde com o tempo, pensa que algumas pessoas ainda estão vivas e não estão. Ela pensa que algumas já morreram e ainda não morreram. E ela olhou para minha esposa, para o meu filho mais novo que estava comigo, o Dan, e ela perguntou: Dan, você já é de Jesus? E o Dan: eu sou de Jesus. E ela perguntou: quantos filhos você tem, Paulo Júnior? E eu disse: eu tenho 2, vó. O Paulo Vitor, que já é casado, ele é de Jesus? Eu disse: sim, vó, ele é de Jesus. E a esposa dele? Sim, vó, a esposa dele também é de Jesus. Você não é casado, né? E o Dan respondeu: não, mas eu tenho uma namorada e ela é de Jesus. Ah, então está bom. E a minha tia ao lado falou assim, ela chega no médico, e a primeira coisa que ela pergunta para o médico é: você é de Jesus? Eu conheço a história da minha avó, eu conheço e me relaciono com os meus avós de maneira muito próxima, e eu desconheço alguém que tenha passado pela vida da minha avó sem ter ouvido sobre Jesus. E ela, no meio dessa confusão mental, me perguntou: e lá em Belo Horizonte, as coisas estão confusas como aqui? Essa doença? Eu disse: vó, lá também está bastante difícil. E ela falou assim: Jesus está voltando. Eu abracei a ela na cama e disse: vó, nós avisamos tanto. E tanta gente não acreditou, mas Ele está voltando. Imagine uma pessoa que nunca deixa de falar do Evangelho. Ela prega em todas as oportunidades que ela tem. E eu não posso me comparar com ela, mas eu tenho tentado. Eu tenho tentado não perder as oportunidades. E o rei está voltando mesmo. E eu quero que você observe o que a palavra diz em 2 Timóteo 4. Abra sua Bíblia. Por favor, abra sua Bíblia aí, ou o seu celular, se você puder abrir o seu celular na sua Bíblia, em 2 Timóteo 4, a partir do versículo 1 até o versículo 3. O texto diz assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que julgará todos os seres humanos, tanto os que estiverem vivos, como os que estiverem mortos, eu ordeno a você, com toda a firmeza, o seguinte:
por causa da vinda de Cristo e do seu reino, pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Mantenha sua Bíblia aberta, eu não terminei, mas aqui, a tempo ou fora de tempo, pregue a mensagem, insista em anunciar a mensagem. E o texto continua no versículo 2: procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda a paciência. E o último versículo: pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Existe aqui um alerta nesse texto de 2 Timóteo. E esse alerta, ele é um alerta para que as pessoas não fiquem de fora, para que as pessoas não percam a oportunidade de passar pelas portas da cidade santa. A nova Jerusalém espera por nós, a salvação em Cristo espera por nós. Mas hoje, eu quero usar uma figura para que você entenda que muitas pessoas estão desligadas, estão perdendo a noção de que, como o texto disse, Jesus julgará todos os seres humanos. Ou seja, há um julgamento esperando por nós. Pessoas ressuscitarão para serem julgadas. E elas serão julgadas pela sua posição em relação à obediência. Muitas pessoas estão ficando na periferia, na janela do propósito. E eu quero usar essa figura da janela para que você entenda hoje o que eu quero dizer com pessoas que não estão vivendo o propósito de Deus. E eu quero que você ouça essa palavra e que você aplique no seu coração os princípios aqui descritos. Na antiga aliança, Deus não tinha habitação no coração do homem como é hoje. Deus, ele habitava num certo tempo numa tenda. Dentro dessa tenda havia um lugar aonde a arca da presença, ela tem esse nome porque ela representa a presença de Deus, aonde querubins foram entalhados em cima, e eles apontavam um para os outros, com as suas asas se encostavam. Ali dentro ficavam as tábuas da lei, ali dentro ficava um jarro com o maná, o alimento que o povo havia comido no deserto, ali ficava a vara de Arão, e aquela arca da presença era a manifestação da figura da presença manifesta de Deus na terra. Durante todo o período do deserto, Deus guiou o povo através da sua presença na arca. Mas houve um momento, e esse momento, que a arca deixou de fazer parte da habitação, da comunhão, do relacionamento junto ao povo de Israel. Ela já não estava ali mais com o povo. Davi havia assumido recentemente como rei de Israel. Ele morava em Jerusalém e ele estava incomodado com toda a qualidade da sua vida em Jerusalém, mas a ausência da arca no meio do povo. Não era a ausência de apenas um móvel, uma caixa, era a ausência da presença de Deus. Davi sabia a importância da presença de Deus no meio do povo. E agora, depois de ter vencido os filisteus, a sua primeira batalha como rei, ele batalhou contra os filisteus várias vezes, inclusive a sua primeira batalha foi a pedrada lá na testa do gigante filisteu, Golias. E Davi agora pega aquela arca e traz de volta para Jerusalém. No meio do caminho acontece um incidente. Um homem chamado Uzá, ele percebe que a arca passa por um quebra-mola, por um buraco, puxada por uma carroça de bois,
E ele acha que a arca vai cair, ele fica assustado e ele coloca a mão. E ele não podia ter colocado a mão naquela arca, porque a lei, o processo legal, naquele tempo da lei, não permitia que um homem colocasse a mão na arca. E ao colocar a mão naquela arca, ele é fulminado e morto. Davi fica chateado com aquela situação. Talvez nós também ficaríamos chateados, não era a intenção daquele homem. Mas sabe, gente, existe um ditado que diz que o inferno está cheio de gente bem intencionada. Talvez esse fosse o caso. Não era a intenção, mas ele estava contra o padrão de Deus. Davi foi embora. Davi foi para sua casa chateado e deixou a arca na casa de um cara chamado Obed-edom. 3 meses depois ele recebe a notícia de que Obed-edom estava prosperando, as coisas estavam maravilhosas na casa de Obed-edom, justamente por causa da presença de Deus. E ele então resolve retomar os seus planos, e ele vai buscar a arca, dessa vez com cuidados em relação aos sacrifícios, aos rituais, e de repente, chega o momento em que Davi, com toda a sua comitiva, com todo o seu povo, entrando por Jerusalém, começa a festejar, porque a presença do rei estava voltando ao povo de Jerusalém. Veja o que está escrito em 2 Samuel 6, 14 e 15. Davi, vestindo um manto sacerdotal de linho, dançou com todo o entusiasmo em louvor a Deus o Senhor. E assim ele e todos os israelitas levaram a arca da aliança para Jerusalém com gritos de alegria e sons de trombeta. Nós acabamos de cantar. A arca voltava ao meio do povo, ao som de trombetas. O rei está voltando, a trombeta está soando. É uma figura do que vai acontecer naquele dia. E eu quero que você perceba que naquele momento havia alguém na janela. O texto continua no versículo 16. Quando a arca estava entrando na cidade, Mical, filha de Saul, quem era Mical? Esposa de Davi, filha do rei Saul, antecessor de Davi. Quando a arca estava entrando na cidade, Mical, filha de Saul, olhou pela janela, viu o rei pulando e dançando em louvor ao Senhor, o marido dela. Então sentiu por ele um profundo desprezo. Davi voltou para casa, já adiantando aqui para o versículo 20, Davi voltou para casa a fim de estar com a sua família, e Mical, filha de Saul, saiu para encontrá-lo. Ela disse: que bela figura fez hoje o rei de Israel. Parece um sem vergonha, mostrando o corpo para as empregadas dos seus funcionários. Versículo 21, Davi respondeu: eu estava dançando em louvor ao Senhor, que preferiu me escolher em vez de escolher o seu pai e os descendentes dele, e me fez o líder de Israel, o seu povo. Pois eu continuarei a dançar em louvor ao Senhor, e me humilharei ainda mais diante dele. Você pode pensar que eu não sou nada, mas aquelas moças de quem você falou vão me dar muito valor. Versículo 23. E Mical, filha de Saul, nunca teve filhos. Aquela mulher na janela era filha de Saul, um rei ciumento. Por ciúmes de Davi, de ver a prosperidade sobre a vida de Davi, de ver a autoridade de Deus sobre a vida de Davi, ele queria matar Davi. Davi se casa com a filha dele, e agora ela se arde em ciúmes, ao ver Davi com o povo celebrando o retorno da presença de Deus a Jerusalém, junto do povo de Israel. Aquela mulher, eu fico pensando, o que ela estava fazendo naquela janela? Se ela era esposa de Davi, o lugar dela era do lado do marido dela. Se ela era israelita, o lugar dela era adorando o Deus de Israel, porque a arca estava de volta, a presença estava de volta, mas ela estava na janela criticando. Ela estava na janela falando mal. Quantas pessoas estão na janela da sua vida criticando você, mas não fazem nada por você? Quantas pessoas estão na janela da sua igreja falando mal da igreja, mas não se envolvem com nada que a igreja tem para viver? Pessoas que só sabem falar mal. Pessoas que só sabem falar da vida dos outros, são especialistas na vida alheia. Mas não se preocupam em cumprir o propósito
que Deus tem para a vida delas. Essa janela da observação é um lugar perigoso, porque lá as pessoas sabem de tudo, mas não vivem nada do que sabem. Quantas pessoas não estão se envolvendo, não estão agindo para que o mundo seja melhor, diante de um mundo tão sofrido? Sabe, eu quero falar de uma segunda janela. Voltando ao texto original de 2 Timóteo 4, a primeira parte do versículo 3 diz assim: pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão seus próprios desejos. Davi havia dado uma lição na sua esposa Mical, falando que ela devia se posicionar como uma adoradora. Mas o fato de Davi ser um adorador do Senhor, de conhecer o Senhor, não impediu que ele também abrisse uma janela na vida dele para o pecado. O fato de você ser salvo em Jesus e da salvação nele estar garantida pelo sacrifício dele, não te dá o direito de viver no pecado. 2 Samuel 11, versículo 1 diz assim: na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Versículo 2: uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. Aquele mesmo homem, um adorador, sai do seu quarto. Aqui o texto não diz que ele abriu a janela, sabe por quê? Ele era o rei. E lá no Palácio Real, a sua janela, na verdade, era uma sacada. Era uma varanda, era um terraço. Por isso ele não abriu a janela, ele foi dar uma volta no terraço. Eu quero observar algumas coisas nessa postura de Davi. A primeira é que o texto começa dizendo no versículo 1, na primavera, época em que os reis saíam para a guerra. Veja, se Davi era rei, ele deveria estar na guerra e não em casa. E o texto diz: uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Veja, Davi deveria estar com sua esposa. Se ele não estava na guerra, eu sei que naquele contexto havia os aposentos do rei e também havia os aposentos da rainha. Eu sei que naquela cultura, eles dormiam em ambientes separados, muito provavelmente. Mas eu quero que você perceba que ele, se estivesse junto com a sua esposa, ele não teria cedido ao pecado da imoralidade sexual. Antes, Mical deveria estar com ele adorando a Deus. E estava sozinha na janela. Agora, ele deveria estar com a sua mulher, mas estava sozinho no seu quarto. Perceba o que está acontecendo aqui. E Davi vai propositalmente cedendo ao pecado da imoralidade sexual. Como eu disse, o texto não diz que ele estava numa janela, sim num terraço. Mas provavelmente, ao ver Batseba na casa dela, pelo terraço, ele olhou através de uma janela. E ele sabia que ela era uma mulher comprometida. Mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Ele sabia, e mesmo assim, ele escolheu pecar. Sabe, nós não moramos em palácios, né? Nós não moramos em palácios como aqueles lindos palácios de Israel, de Jerusalém. E nós não temos, provavelmente, um terraço, uma linda sacada para passear, para olhar as coisas como Davi tinha. Nós, homens e mulheres casados, moramos numa mesma casa, debaixo de um mesmo teto, no mesmo quarto, dormimos na mesma cama. Mas quantos de nós
mesmo estando juntos, estamos com o coração, cada um para um lado. Não compartilham do propósito, não compartilham o fato de precisarem estar juntos. Davi escolhe o pecado. Davi escolhe viver aquele pecado com Batseba. Sabe, o texto que eu li de 2 Timóteo 4, versículo 3, ele continua assim, o versículo 3. Eles arranjarão para si mesmas, as pessoas arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Ou seja, escolhem o pecado. Aí vira para mim, pastor, eu tive um deslize, eu tive um escorregão. Que deslize, escorregão, que nada. Deslize, escorregão é um negócio que você faz sem querer, mas cai no pecado da imoralidade sexual propositalmente. Não é deslize, não é nenhum tipo de deslize. Você abre a janela daquele pecado. Talvez você não tenha uma janela como a do palácio, mas você tem uma janela na sua mão, onde a pornografia está correndo solta na mão de homens e mulheres, que são os celulares, a internet. Eu quero ser ainda mais ousado, e quero dizer que pecamos consciente, porque temos o Espírito Santo. E mesmo aqueles que ainda não têm uma relação com Deus, e não andam debaixo da autoridade do Espírito Santo, sabem quando estão fazendo a coisa errada. Mesmo que nesse mundo, o certo e errado se relativizou. As pessoas não acreditam mais que há um certo, que há um errado, que há uma verdade. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Existe uma verdade e o nome dela é Jesus. Salomão foi um filho, o segundo filho de Davi com Batseba, porque o primeiro, nesse pecado que aconteceu ali naquele contexto, ele morreu. Salomão foi um outro filho de Davi com Batseba, e ele assumiu como rei. E é interessante que tem um texto lá em Provérbios, que é um livro escrito por Salomão, lá no capítulo 7, depois eu queria te convidar a ler o capítulo 7, do versículo 6 ao 27, mas Salomão começa dizendo assim: uma vez eu estava olhando pela janela da minha casa, onde Salomão estava? Olhando da janela da casa dele, e ele viu vários rapazes sem experiência, mas eu notei que um deles era mesmo sem juízo. O versículo 10 fala: e aconteceu que essa mulher foi encontrar-se com ele, vestida como uma prostituta, cheia de malícia. E o versículo 18: venha, vamos amar a noite toda, passaremos momentos felizes nos braços uns dos outros. O meu marido não está em casa, era uma mulher casada. Ele foi fazer uma longa viagem. O versículo 22, e num instante, lá foi ele com ela, como um boi que vai para o matadouro, como um animal que corre para a armadilha, onde uma flecha atravessará o seu coração. Era como um pássaro que entra num alçapão, uma prisão. A imoralidade sexual é uma prisão. Essa janela é uma prisão, sem saber que a vida está em perigo. Versículo 26, pois ela tem sido a desgraça de muitos homens, e tem causado a morte de tantos, que nem dá para contar. E o último versículo do capítulo: se você for à casa dessa mulher, estará caminhando para o mundo dos mortos, pelo caminho mais curto. Qual foi a consequência desse pecado? Eles perderam o filho deles, aquela gravidez. Mas eu também quero falar de uma terceira janela. Sabe, essa janela, ela está contada lá no Novo Testamento. Além da janela das críticas, dos acusadores, como a de Mical, além da janela da imoralidade, como Davi com Batseba, há também a janela do isolamento. Atos 20, de 7 a 10, diz assim: no sábado à noite nós nos reunimos com os irmãos para partir o pão. Paulo falou nessa reunião e continuou falando até meia-noite, pois ia viajar no dia seguinte. Havia muitas lamparinas acesas na sala onde nós estávamos reunidos, a qual ficava no terceiro andar da casa. Um moço chamado Eutico estava sentado numa janela. E como Paulo continuasse falando durante muito tempo, o sono do moço foi aumentando. De repente,
ele dormiu e caiu da janela. Quando o levantaram, estava morto. Então Paulo desceu, abaixou-se, abraçou o moço e disse: não se assustem, pois ele está vivo. Essa história é interessante, alguns acham até engraçado, aquele moço dormir lá, Paulo pregando, pregou tão comprido que deu sono, o moço caiu e morreu. Engraçado porque ele ressuscitou, né? Senão seria apenas trágica, mas eu quero abordar uma coisa nesse texto que me chamou muita atenção. Aquela janela era também um lugar perigoso. A janela da crítica é perigosa, da imoralidade sexual também é, mas essa janela do distanciamento, dos que não se conectam, também é uma janela muito perigosa. Perceba, Paulo estava pregando porque a igreja, ela estava sedenta, ela estava faminta pela palavra. O texto diz que Paulo havia passado por uma semana naquela cidade chamada Troade. E ao passar por ali naquela semana, no dia seguinte ele iria embora. Então a igreja queria aproveitar aquela última noite para ouvir o que Paulo tinha para ensinar. E aquele rapaz, ele estava cansado. Eu não sei se ele estava cansado porque ele trabalhou a noite toda, ou o dia todo. Eu não sei se ele estava cansado, qual era a idade dele. Mas o que eu quero que você perceba é que ele estava no mesmo ambiente que a igreja estava. Aquelas pessoas estavam ali sentadas no chão, aos pés de Jesus, mas ele resolveu ir para um canto. Ele resolveu escorar na janela. Mesmo estando perto, ele não estava com o coração concentrado, focado, no mesmo ponto em que a igreja estava. Sabe o que isso mostra para nós? Quantas pessoas estão na janela da desconexão com o corpo de Cristo? Fazem parte da igreja, fazem parte da família, fazem parte do todo que a igreja representa, mas o seu coração não está conectado. São como médicos que não se cuidam e morrem dentro das salas de cirurgias dos hospitais. Você pensa que coisa irônica ver um médico que deveria salvar vidas morrer de um infarto dentro de um hospital? Cuidando dos outros e não cuidam de si. Tem pessoas na igreja que não querem cuidar de si, não querem cuidar da sua família, do seu relacionamento. Estão na igreja da família. Eutico estava ali naquela igreja. Eutico estava ali junto daquelas pessoas. Mas ele perdeu a conexão. E em vez de estar focado no coração do que Paulo falava, ele dormia. Sabe, muitas pessoas estão dormindo, estão cansadas dentro do corpo. Cansar é algo normal e natural. Mas, ao se cansar, você tem se afastado do corpo? Será que essa seria a postura correta? A Bíblia diz que Jesus se cansou. A Bíblia diz que ele estava cansado e ele se assentou junto ao poço para falar com a mulher samaritana. Eu percebo que Jesus estava cansado, ministerialmente falando, quando foi orar no jardim do Getsêmani. E o seu suor eram como água e sangue misturados, parecido com água e sangue. Eu percebo que ele estava cansado quando ele dormia no fundo daquele barco, mesmo diante da tempestade. Mas sabe, eu quero dizer a você agora, existe algo muito importante nesse contexto. Quando você se cansa, qual é o seu lugar de renovo? É se desconectando do corpo ou é se conectando ao propósito? Sabe, muitas vezes a vida nos esgota. E nós corremos para a janela da crítica, como a janela de Mical. Muitas vezes os nossos relacionamentos se desgastam e nós corremos para a janela do pecado e da imoralidade, como Davi. Ou às vezes nós estamos frustrados e corremos para a desconexão com a igreja, com o corpo. Será que nós estamos achando que Deus se esqueceu de nós quando nos sentimos assim cansados?
Quando foi que Jesus prometeu que nós viveríamos no mar de rosas? Que as coisas seriam fáceis? Pelo contrário, em Mateus 11, a partir do 28, está escrito: venha a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Talvez você não perceba o valor de estar junto, de estar conectado, de fazer parte do corpo de Cristo. Perceba, Mical, naquela janela, estava sozinha. Davi, naquele terraço, olhando pela janela de Batseba, estava sozinho. Eutico, no seu sono, estava sozinho. A consequência de Mical foi a esterilização. Ela nunca mais pôde ter filhos por causa do seu pecado de crítica. Sabe o que isso significa? Que quem critica e não age, não frutifica, é estéril. A consequência do pecado de Davi foi a morte do filho que ele engravidou, Batseba, de forma imoral. Pecado de morte, que gerou a morte do marido de Batseba, que gerou a morte do filho que eles tiveram. Pessoas que se envolvem com a imoralidade sexual estão matando seus casamentos, matando a santidade na sua vida e estão caminhando para a morte. E eu falo de morte mesmo, porque esse é um caminho de morte. Arrependa-se. E o pecado de Eutico? A sua desconexão, a sua distração. Perceba que ele estava no terceiro andar, caiu, e Paulo desce aquelas escadas. E Paulo não ora por Eutico. Paulo não pede um vidro de óleo e vai ungir Eutico. Sabe como que Paulo ressuscita Eutico? Ele abraça. Ele abraça. Ele se une. Ele se une. Sabe, nós estamos proibidos de abraçar. Isso me faz tanta falta. Vocês não têm ideia do que o abraço significa para mim. Você que faz parte dessa igreja sabe, eu não gosto de aperto de mão, eu gosto de abraçar. Eu não gosto de mandar tchauzinho, de mandar mensagem no WhatsApp, eu gosto de abraçar. E nós não podemos abraçar. Mas o abraço, ele fala de braços. Ele fala de conexão. Ele fala de andar junto. E se existe uma receita contra o pecado, é a igreja andar junta. São as pessoas se unirem. Veja o que está escrito em Deuteronômio 33:12. Que o amado do Senhor descanse nele em segurança, pois ele o protege o tempo inteiro. E aquele a quem o Senhor ama, descansa nos seus braços. Os braços do Senhor são o lugar do nosso descanso. Se você quer entregar sua vida para Jesus, se você quer os braços do Senhor em volta de você, você precisa se arrepender dos seus pecados. Você que está vivendo o pecado da crítica, tem uma língua afiada para tudo, fala mal das pessoas, fala mal da igreja, da noiva de Cristo, fala mal da sua família, fala mal do seu governo,
fala mal do seu patrão, fala mal da sua esposa, do seu marido, mas não age para mudar a situação. Você precisa se arrepender. Você que está envolvido no pecado da imoralidade sexual, isso é um pecado terrível. Ah, pastor, mas todo pecado é igual, todo pecado é ruim. Não, eu não quero entrar nessa parte teológica agora, mas existem pecados que são piores. E o pecado da imoralidade sexual é um pecado que impede você de desfrutar das plenitudes da vida com Deus. Arrependa-se. Confesse ao Senhor agora o seu pecado. Una-se à igreja. Encontre um homem se você é um homem. Encontre uma mulher se você é uma mulher para caminhar com você. Confesse. Seja perdoado por Deus e curado através da prestação de contas. Se o seu pecado é a desconexão, se você acha que você pode ser um crente sozinho, você também precisa se arrepender, porque você está indo contra a igreja. E a igreja é projeto de Deus, foi criada por Jesus e não por homens. Arrependa-se, diga: Senhor Jesus, eu reconheço que eu estou pecando, que eu sou um pecador, e eu te peço perdão pelos meus pecados, e eu te convido a entrar no meu coração, para ser o meu Salvador. O Senhor morreu por mim, por isso o Senhor pode me salvar. Venha ser o meu Senhor, porque o Senhor ressuscitou também no meu lugar. Se você entregou sua vida para Jesus, eu quero que você escreva aí no chat do YouTube agora: eu quero o abraço de Jesus. Escreva: eu quero o abraço de Jesus. Se você está entregando o seu coração para Jesus, se você se arrepende dos seus pecados, se você convida Jesus para entrar no seu coração como seu Salvador, escreva aí: eu quero o abraço de Jesus. Ou você tem aqui esse quadro, isso é um QR Code. Esse QR Code, ele aponta para um formulário. Você pega o seu celular, abre a câmera do seu celular, aproxima aqui desse QR Code. Você vai entrar num formulário que a nossa igreja vai fazer contato com você. Nós vamos tentar encontrar com você. Nós cremos que a igreja funciona unida. E eu quero te convidar a caminhar junto com a igreja. Que Jesus te abençoe. Que Jesus te abençoe. Amém. Pode deixar, tá bom, pode deixar. A gente faz no final? Não, a gente faz no final. Amém. Nós agora teremos a oportunidade de entregarmos os nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu não poderia escolher outro texto. Malaquias 3,10 diz assim: eu, Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos para os depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Ponham-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Você que faz parte dessa igreja, você tem um compromisso de dizimar nessa igreja. Eu sei que nesse momento nós temos a internet à disposição de muitas pessoas que não fazem parte da nossa igreja. E eu quero te pedir encarecidamente: não dizime na igreja que não é a sua igreja. O seu dízimo deve ser entregue na sua igreja. Nós devemos semear no lugar em que nos alimentamos. E você precisa plantar lá na sua igreja. Ofertas podem ser dadas em outros ministérios, mas o dízimo pertence à igreja a qual você faz parte. Você tem aqui as contas da nossa igreja, no Bradesco, na Caixa Econômica Federal. E você pode fazer uma transferência, você pode fazer um depósito, ou você pode também entrar em contato conosco
para que nós possamos marcar um horário para você trazer no prédio da nossa igreja, no nosso escritório, durante a semana, o seu dízimo, ou alguns dos nossos irmãos que trabalham conosco vão buscar na sua casa o seu dízimo para consagrá-lo ao Senhor. Eu quero pedir então agora a Duda para trazer os nossos avisos e no final nós vamos cantar mais uma vez aquela canção tão linda sobre a volta do Senhor. Fala galera, confira agora os avisos deste domingo. Se você deseja fazer parte da nossa reunião da tribo online, que é o encontro dos nossos adolescentes, basta você chamar o pastor Ricardo nesse número que vai aparecer aqui na tela e pedir o link para ele para participar da reunião. Não perca, na próxima terça-feira. E na próxima quarta-feira, no dia 27, daremos início a mais uma turma do curso Preparação para a Chegada do Bebê. Dessa vez, o curso online. Se você, papai, deseja participar, faça sua inscrição com a Débora na secretaria. Garanto que o curso é top, eu fiz, estou aplicando direitinho. O prédio da nossa igreja ainda é uma das sedes do posto de saúde para a campanha de vacinação contra a gripe. Se você deseja saber mais sobre a vacinação, procure lá no prédio para ver se você pode tomar. E na próxima sexta-feira, às 18 horas, teremos mais uma reunião de oração das mulheres Florescer. Se você deseja participar, é só procurar a pastora Verônica por esse WhatsApp que ela te enviará o link da reunião. Se você já faz parte da lista de transmissão dela, não precisa. Te esperamos na próxima sexta-feira, às 18 horas. Se você ainda não nos segue nas nossas redes sociais, faz o favor aí de seguir agora, @umaigrejadafamilia. Lá nós estamos atualizando toda a nossa agenda para vocês. E se você também não baixou o nosso aplicativo, baixe lá, Uma Igreja da Família. Temos devocional para você fazer com o seu filho e também a lista de todos os líderes de célula para você que ainda não está participando de uma e participar na próxima semana mesmo, hein? E para você que deseja fazer parte da nossa igreja ou se batizar, queremos conhecer você. Basta você apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece no final do culto ou entrar em contato com a gente através das nossas redes sociais. Queremos conversar um pouquinho com você, te apresentar a nossa igreja, como que funciona tudo aqui, te apresentar os nossos pastores e líderes e será um prazer ter você fazendo parte da nossa família. Bom, por hoje é só, e se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, se inscreva aí agora. Te aguardo no próximo domingo com mais avisos. Tchau! Obrigado, Duda. E eu quero que você fique ligado em todos os avisos nas nossas redes sociais. Talvez você não entenda a importância de você estar inscrito nos nossos canais, de você estar inscrito nas nossas redes sociais, de você nos seguir. Eu quero insistir que você se inscreva no nosso canal no YouTube. Para nós não faz tanta diferença o número de inscritos. Mas quanto mais inscritos nós temos, quanto mais aquele joinha lá, like você der, mais o YouTube vai distribuir os nossos cultos para que outras pessoas possam ouvir dessa mensagem. Então, não é pelo número de pessoas que estão no canal, mas pelo número de pessoas que podem ouvir do amor de Jesus. Por isso, vai lá no nosso canal do YouTube, faça a sua inscrição para que nós possamos juntos proclamar do amor de Jesus. Quero te convidar também a nos seguir no Instagram, Uma Igreja da Família, no Facebook, Igreja da Família, para que nós possamos nos comunicar durante a semana. Estamos muito ansiosos pelas notícias que o governo dará sobre a possibilidade de voltarmos a nos reunir como igreja num mesmo local. E isso será certamente comunicado através das nossas redes sociais. Por isso eu conto com você participando conosco. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, esse tempo é um tempo muito especial para nós. Nós estamos tendo a oportunidade de sermos confrontados com uma nova realidade. Mas nós sabemos que o Senhor, quando recebe de nós o controle das nossas vidas, o Senhor nos leva a viver experiências transformadoras. Por isso nós oramos por essa semana. Oramos, Senhor, pelo prefeito da nossa cidade, pelos vereadores. Nós oramos, Senhor, para que as decisões sejam tomadas debaixo da autoridade do Espírito Santo sobre a vida deles. Nós oramos para que o Senhor cuide do nosso estado, dos estados desse país, de toda a nossa nação e desse planeta que está doente, Senhor. E nós sabemos que isso faz parte daquilo que o Senhor tantas vezes declarou na sua palavra, que os dias seriam difíceis. E isso só aponta para nós uma coisa: o Rei está voltando.
e nós viveremos com Cristo reinando. O seu reino será estabelecido na terra. E nós temos orado há tanto tempo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, venha, Senhor. Que o teu reino venha, para que a tua vontade seja feita na terra como é feita no céu. Nós fazemos essa oração em teu nome, Jesus. Amém. Deus te abençoe e viva na prática da palavra. Os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor. Toda a terra está em suspense, é a volta do Senhor. Cante. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Os vagões de trens vazios passam ruas e quarteirões, aviões sem seus pilotos voam pra destruição. A cidade está deserta,